Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente em Gênesis, no capítulo 31. E nós vamos ler o versículo 19. Aleluia, glória a Deus. Gênesis, capítulo 31. Capítulo 31, versículo 19. E diz assim: E havendo Labão indo tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Amém? Ontem nós estávamos aqui nesse tempo de consagração e temos vindo desde segunda-feira, né? Quantos aqui conseguiram vir desde segunda-feira? Já foram na tenda orar? Glória a Deus, aleluia, que bênção. E todos os anos, né? Teve um ano que o pastor José fez só com os pastores da igreja. O ano passado nós fizemos com toda a igreja juntos. E a gente tem ouvido tantos testemunhos. Deus tem feito coisas tremendas. Se você não teve a oportunidade de vir orar na tenda de madrugada, não perca essa oportunidade. Realmente é um privilégio nós podermos estar aqui orando. E ontem, enquanto o pastor José ministrava a palavra, veio ao meu coração esse texto aqui de Gênesis capítulo 31, onde esse versículo que eu li faz parte de uma história, para resumir rapidamente. Vocês conhecem a história de Jacó, sabe que Jacó, ele foi enganado por seu sogro Labão, né? Ele queria se casar com Raquel, ele se apaixonou, teve um amor à primeira vista, e o sogro dele disse que se ele trabalhasse 7 anos para ele, ele daria Raquel por esposa. No dia do casamento, Labão o engana, dá a sua filha mais velha. Jacó tem que trabalhar mais 7 anos. E quando a gente vai lendo toda a história, né, chega num ponto que Jacó ele fala: olha, Labão já me enganou, já mudou o meu salário 10 vezes. Então Jacó ele já não aguentava mais. Só que mesmo Labão, seu sogro, mudando o salário dele tantas vezes, Jacó ainda assim prosperava, ainda assim o Senhor era com ele, ainda assim Deus estava abençoando o trabalho das mãos dele. Mas chega no momento que ele já não suporta mais. E o Senhor fala com ele, que era para ele voltar para a terra da sua parentela, que não era para ele mais estar ali. Então a Bíblia diz que ele vai para um campo, ele foge sem Labão ver, ele pega os teus servos, ele vai para o campo, e ali no campo ele manda trazer as suas 2 esposas, né, com os filhos que ele já tinha ali naquela época, e elas vêm se encontrar com ele. Só que acontece algo. A Bíblia diz que Raquel, que era a filha mais nova de Labão, ela furta os ídolos de seu pai, para levar junto com ela ali para onde eles iriam. Elas concordam, Raquel e Lia concordam de seguir o marido, seguir Jacó. Elas concordam que Labão estava enganando Jacó. Elas concordam com tudo isso. Só que Raquel, ela pega os ídolos do seu pai e ela traz junto. E é interessante porque segundo os arqueólogos, né, com escavações que eles já fizeram e tudo ali no Oriente Médio e tudo, então eles descobrem que esses ídolos, que eram os ídolos que Labão adorava, eles se chamavam terafins. Esses ídolos, eles tinham uma representatividade. O homem que tinha esses ídolos em casa, significava que ele era dono da herdade, ele era dono da terra, ele era um homem de posses, de riqueza. Então, pode-se achar, né, que Raquel roubou esses ídolos do seu pai, porque ela queria também ter posse das terras do seu pai, né? Ela queria que ela, seu esposo, a sua irmã Lia, fossem os donos da terra, tomassem posse das terras. Pode ser também que Raquel tenha trazido esses ídolos, porque eles usavam os ídolos
como resposta para as perguntas que eles queriam. Então, quando eles queriam saber de alguma coisa, se eles precisavam invadir algum reino, ou se eles precisavam entrar em guerra com alguns povos, então eles consultavam esses ídolos, e tinha alguma coisa lá que mostrava que sim ou que não, ou seja, eles tinham um hábito, um ritual de adivinhação. Então, pode ser também que Raquel estava roubando esses ídolos, porque ela queria ter com ela essa segurança de que quando ela precisasse de uma resposta, né, ela tomasse aqueles ídolos ali como resposta e eles adivinhassem. Mas não é sobre nada disso que eu quero falar. Na verdade, quando o Senhor colocou no meu coração ontem essa passagem, eu comecei a meditar na família de Jacó e Raquel. E comecei a meditar nos antepassados deles também. Né? A Bíblia fala que Abraão, que era o avô de Jacó, ele serviu ao Senhor, mas houve na vida dele algumas mentiras, houve na vida dele algumas indiscrições. Certa vez, quando ele chegou para passar, né, em uma determinada terra, ali ele mentiu que Sara era sua esposa, porque ele tinha medo que as pessoas matassem ele para ficar com Sara, então ele mentiu. Isaac faz a mesma coisa depois, quando casa com Rebeca. Isaac também mente, dizendo que Rebeca não era sua esposa. Então nós vemos que nessas famílias, Rebeca, que era a mãe de Jacó, sogra de Raquel e também tia, porque Rebeca era irmã de Labão, sogra e tia de Raquel, enganou Isaac, enganou seu esposo, né? Porque ela queria que ele desse a bênção da primogenitura para Jacó, e ela engana, ela arma uma situação. Então nós podemos ver que era uma família que tinham heranças familiares. Heranças familiares de mentira, heranças familiares de engano. Jacó também, né? Junto com a sua mãe, ele aceitou enganar o seu próprio pai. Então havia heranças familiares ali. E muitas vezes nós já pregamos sobre isso, nós já pregamos sobre heranças familiares, né? Pecados que passam de geração em geração e que precisam ser quebrados na nossa família. Mas o que eu quero falar hoje também não é das heranças familiares. O que eu quero falar hoje é de heranças culturais, que muitas vezes, sem perceber, nós trazemos para a nossa família coisas que são culturais. Raquel, eu não sei o porquê, como eu disse para vocês, qual foi a motivação dela. Mas o certo é que ela tinha algum apego àqueles ídolos do seu pai. Ela tinha algum apego à cultura da casa do seu pai. Porque a cultura de Labão era adorar os terafins. Então ela tinha um apego àquelas culturas. E eu comecei a meditar sobre isso. E o Espírito Santo foi colocando no meu coração. Como hoje, queridos, nós estamos numa semana de santificação e às vezes a gente fala, e estamos aqui para falar de pecado, né? Incrível isso, né? No mundo que a gente está vivendo hoje, a gente vindo aqui numa quarta-feira para falar de pecado, gente. Pode isso? Pode isso, falar de pecado? Que bênção! Isso é uma bênção, a gente poder vir aqui falar de pecado e pedir perdão pelos nossos pecados. Mas às vezes tem algumas coisas nas nossas vidas que nós não percebemos que são pecados culturais, que são heranças culturais que nós trazemos dos nossos familiares para as nossas vidas, e que muitas vezes, num primeiro momento, pode não parecer pecado, pode não parecer errado, mas se nós formos para a presença do Senhor e nós formos abrir o coração e formos olhar a palavra de Deus, muitas dessas culturas nos fazem pecar. Muitas dessas culturas, elas estão impregnadas em nós. E nós carregamos porque nós temos apego por elas. Eu me lembro, o meu pai, como somos de uma família árabe, então o árabe, né, ele tem uma habilidade, muitas vezes, para ser sem educação. Isso é cultural do árabe.
Ele é muito amoroso com os filhos, ele é aquele que vem, abraça os filhos, beija a cabeça dos filhos, muito amoroso, mas fez alguma coisa com ele é duro, ele é grosso, E eu lembro que o meu pai ali, quando eu tinha 13, 14 anos, minha mãe recebia amigas em casa, e vinham as mulheres amigas dela, ou às vezes a gente recebia um casal de amigos que estava em casa, e de repente, no meio da conversa, meu pai batia no peito e ele dizia: eu sou sem educação mesmo. E ele falava aquilo com tanto orgulho, como se aquilo fosse uma marca na vida dele. E era uma marca mesmo. Mas mal sabia ele que era uma herança cultural. Ele estava trazendo parte da cultura árabe para a vida dele, como se aquilo fosse legal, como se aquilo ele tivesse que se orgulhar. E ele batia no peito com orgulho, como se ele tivesse que se orgulhar disso. Heranças culturais que acabam se tornando pecado, coisas que vão nos afastando da presença de Deus. E eu fico pensando, meu Deus, o Espírito Santo é um gentleman. O Espírito Santo é um cavalheiro. O Espírito Santo, ele bate a porta do nosso coração para poder entrar. A Bíblia diz que Jesus, ele está à porta e bate. Se nós abrirmos, ele entra. E eu fico pensando, como um gentleman pode habitar o coração de alguém que bate no peito e diz: eu sou sem educação mesmo? E é incrível, porque eu já ouvi isso dentro da igreja. Eu já ouvi isso, pessoas dizendo: eu sou grosso mesmo. Eu sou assim mesmo. Como se você tivesse que se orgulhar disso. Heranças culturais que nós vamos trazendo. Agora, o interessante é porque Labão, quando percebe que Jacó tinha fugido, então ele pega os seus servos e ele vai atrás para saber o que tinha acontecido, para buscar de volta. E olhe lá, se você está com a sua Bíblia aberta, diz assim no versículo 32 do capítulo 31. Ele chega, até Jacó, e Jacó fala, e ele fala: você pegou meus ídolos e tal, e Jacó fala para ele: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Mal sabia Jacó que estava com a sua esposa, os ídolos. E Jacó fala para Labão: olha, se você achar os ídolos com alguém, essa pessoa nem vai viver, você pode matar essa pessoa. E ele diz: reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não achou os ídolos. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. Gente, quando Labão chega ali, o que Raquel faz? Raquel pegou a albarda do camelo, que era a sela, tipo a sela do cavalo, a sela do camelo. A Bíblia diz que ela colocou os ídolos debaixo daquela sela, e ela ficou ali sentadinha, caladinha. Tamanho era o apego que ela tinha com aquelas coisas que eram culturais na família do seu pai. E é sobre isso que eu quero falar com você esta noite. Às vezes, o pecado que você pensa que era o maior na sua vida, você já pediu perdão, você já confessou. Mas hoje eu queria que você olhasse para a sua vida e você começasse a fazer uma análise dentro de você. Se não existe hoje coisas que são culturais da sua família, que você tem carregado junto com você, porque você tem apego. E às vezes, quando o Espírito Santo quer falar com você e quer tentar fazer com que você se desapegue dessas coisas, com que você se entregue totalmente a Ele, você simplesmente vai lá quietinho, senta e esconde debaixo para que ninguém toque. Raquel fez isso, ela sentou sobre aqueles ídolos e ela ficou caladinha, ela não queria que ninguém tirasse aqueles ídolos dela. São tantas coisas, queridos, podem ser coisas interiores, como eu contei aqui a experiência do meu pai, coisas que são
que a gente aprendeu, que nós aprendemos a fazer daquela maneira e nós continuamos a fazer, mesmo sem saber se aquilo agrada ou não o Espírito Santo de Deus. Às vezes a forma de criar um filho, às vezes a forma que o seu pai criou você, não agradava a Deus, mas o seu pai não era cristão. Só que hoje eu vejo pais que se converteram, mas não mudaram a forma de criar os seus próprios filhos, porque tem trazido a cultura para dentro da sua casa, e a cultura tem falado mais forte. E às vezes quando alguém mais experiente vai falar, quando alguém mais experiente vai dizer, olha, não é assim. Não, aqui em casa é assim. Aqui é do nosso jeito. Eu vejo isso como uma maneira cultural de ser. Porque a Bíblia, ela tem princípios. E quantas famílias estão na casa do Senhor? Em algumas áreas pontuais da sua vida, você não tem deixado o Espírito Santo se mover e ensinar o que é certo. E você acha que aquela é a maneira certa, porque você aprendeu com o seu pai, porque a sua mãe aprendeu com a sua avó, então é assim que vai ser aqui em casa. E você tem transmitido uma cultura que não é a cultura do reino. E isso tem prejudicado as famílias. Ou até mesmo coisas que nós trazemos, objetos que nós trazemos. Eu me lembro quando eu e o José ganhamos do meu sogro, quando nós compramos a nossa casa ali no Brasil, nós ganhamos do meu sogro 2 cadeiras, estilo Luís XV, cadeiras belíssimas, todas de veludo verde, que ele tinha comprado no museu. Ele gostava muito de antiguidades, e ele comprou peças em um museu, e uma das cadeiras que ele tinha comprado, Getúlio Vargas tinha sentado naquela cadeira, segundo o museu, né? Não sabemos se sentou mesmo. Então, e o meu sogro, ele tinha muito apego a estas antiguidades. E eu me lembro que ele nos deu, quando nós fomos mobiliar a nossa casa, ele nos deu, e as cadeiras eram belíssimas, belíssimas. Elas pareciam 2 tronos, e nós colocamos aquelas cadeiras ali. Mas foi interessante que logo que nós começamos, depois que a gente colocou aquelas cadeiras, a gente, coincidentemente, mas não é coincidência, porque nada é por coincidência, nós começamos a passar um aperto financeiro muito grande na nossa casa. Muito grande. E eu me lembro um dia que eu tive um sonho. E eu me assustei muito naquele sonho, porque naquele sonho, eu via uma cobra gigante, muito grande. Aquela cobra, eu não sei se é piton, que ela é amarelada com branco, aquele amarelo claro, e ela era muito grossa. E ela estava toda enrolada, como se ela fosse um ninho, assim, debaixo de uma daquelas cadeiras. Foi esse o sonho que eu tive. E no sonho, eu via que o meu sogro vinha, mas ele chegava e eu dizia, a cobra está ali. Ele não tinha medo, porque ela era de estimação dele. Olha que forte esse sonho. E naquele dia, quando eu acordei, eu contei esse sonho para o José. E eu falei, amor, tem alguma coisa errada. Vamos orar a Deus. Porque pode ser apenas um sonho. Pode ser coisa da minha cabeça, que seja as cadeiras. Mas e se essas cadeiras foram consagradas? A gente não sabe. O seu pai tem uma cultura de ter coisas antigas, mas nós não temos. Nós nunca gostamos de coisa antiga dentro de casa. É ou não é verdade? A gente nunca gostou de coisa antiga dentro de casa. E lá estavam aquelas cadeiras. E foi passando os dias e tudo, e a gente, aquele sonho vinha à mente. E quando foi um dia, nós oramos. E o José teve uma convicção no coração dele, que a gente precisava tirar aquelas cadeiras dali. E aí nós chamamos então uma pessoa, e o José disse, olha, eu quero que você pegue essas cadeiras e dê um sumiço nelas, mas não leve para sua casa. Ele disse para aquele moço, não leve para sua casa, que essas cadeiras estão amaldiçoadas, não leve para sua casa. E esse rapaz foi, e diz ele que deu um sumiço nas cadeiras, espero que sim.
E naquele mesmo mês, eu lembro que era finalzinho de ano, naquele mesmo mês, o Senhor fez um milagre na nossa vida financeira. E toda aquela confusão que estava dentro das nossas finanças, que estava prendendo as nossas vidas, foi liberado. Porque ali nós entendemos que era uma cultura do meu sogro ter antiguidades dentro de casa. Mas não era a nossa cultura. Quantas vezes, queridos, nós estamos andando na cultura dos nossos pais e ainda sentando em cima, escondendo, não querendo entender que isso é apenas cultural. E às vezes por causa do apego, o apego emocional. Eu já vi pessoas que às vezes vêm para a igreja e querem começar a frequentar uma igreja evangélica. Mas de repente fala, mas sabe o que é? Se o meu pai ou se a minha mãe souber, eles já faleceram, mas se eles souber que eu deixei de seguir as tradições católicas para vir para uma igreja evangélica, eles ficariam muito tristes. E às vezes a pessoa deixa de estar numa igreja porque acha que a religião dos pais é mais forte, porque acha que está magoando, porque acha que está ferindo a tradição cultural dos pais. Quando nós tomamos uma decisão de seguir os passos do Senhor, querido, eu quero te dizer uma coisa: não existe cultura, não existe tradição religiosa, não existe nada que seja mais importante na nossa vida do que a palavra de Deus, do que aquilo que a Bíblia nos ensina. Isso aqui é o nosso manual de regra. A Bíblia é o nosso manual de regra. Quando eu tinha 17 anos, o José me lembrou disso hoje. Quando eu tinha 17 anos, eu tive um sonho também. Deus fala muito comigo em sonho. Eu tive um sonho. Foi uma época que eu estava com uma tristeza profunda no meu coração. Não sei se aquilo era depressão. Acho que naquela época nem se falava de depressão. Ou se falava, a gente não sabia nem o que era. Igual bullying, né? Na minha época não falava de bullying, não. Hoje eu sei que eu fui bullyingada, viu, gente? Ixi, era bullying para todo lado. Mas naquela época não existia tal do bullying, nada. E eu não sei se aquilo era depressão, mas era uma tristeza na alma, uma tristeza profunda. E eu lembro que eu tive um sonho. E eu sonhei que eu abria o meu armário, o meu guarda-roupa, e quando eu abria, saía um cheiro de podre lá de dentro, saía um cheiro ruim. E eu já buscava muito a Deus nessa época. Com 16, 17 anos, meu Deus... Eu ia para a igreja, gente, eu não soltava minha Bíblia por nada, minha Bíblia era toda anotada, eu não faltava um culto, eu ia nas reuniões de oração, eu ia nas reuniões de estudo bíblico, eu sabia versículo de trás para frente, de frente para trás, eu sabia capítulo inteiro da Bíblia de cor, eu tinha aquela sede por Deus. Então o que aconteceu? Quando eu acordei de manhã, eu acordei incomodada com aquele sonho. Porque eu abri a porta do meu armário. Interessante que meu armário ele tinha 3 portas. Eu abria essa porta daqui, a primeira. E quando eu abria, saía um cheiro de podre. E quando eu acordei aquele dia de manhã, eu falei, eu já sei, eu vou jejuar. Eu vou jejuar para Deus falar comigo. E vou dar um limpa no meu armário. E eu fui jejuar. Jejuei. E quando foi ali, perto do meio-dia e tudo, a hora que eu já ia entregar meu jejum, eu falei, agora eu vou dar um limpa. Por quê? Porque as 2 portas de cá eram as minhas roupas. Mas essa porta daqui, eu guardava agenda, eu guardava lembrancinha. E na época, ali, quando eu estava ali de 15 para 17 anos, nós tivemos muitos amigos adolescentes. Um dia eu até contei. Me parece que foram 18 ou 19 adolescentes entre 13 e 17 anos que morreram na cidade de Anápolis com acidentes de carro, todos com acidentes de carro. Foi horrível. Eu lembro assim, por 2 vezes, foi velório com 2 sendo sepultados ao mesmo tempo, filhas de amigas nossas que foi viajar com a família do namorado, trocou de lugar no banco e 5 quilômetros depois teve acidente, ela morreu, todo mundo do carro ficou vivo. Então foram coisas horríveis. E nós estudávamos num colégio de padre. E ali, todos esses amigos estudavam ali. Então, tinha a missa de 7º dia, que é uma coisa cultural. Da cultura
religiosa, uma coisa cultural. E tinha a missa de sétimo dia. E tinha o santinho. Quem já viu o santinho de missa de sétimo dia? Que tem a foto, tem a cruz com a data. Tem problema a gente guardar uma foto de uma pessoa que já morreu? Não, não tem problema. Nós podemos ter foto. Eu tenho foto dos meus avós, eles não estão mais conosco. Não tem problema nós guardarmos uma foto de alguém que já morreu. Mas aquele santinho representava o quê? Uma herança cultural. Naquela época eu não sabia que era herança cultural. Hoje, preparando essa palavra, eu entendi que era uma herança cultural. E naquele dia que eu comecei a limpar o meu armário, eu descobri não, né? Eu achei, e foi interessante, porque quando eu peguei aquilo, aqueles santinhos, que era literalmente de missa de sétimo dia, e o que é missa de sétimo dia, gente? Talvez tem pessoa aqui, né? As meninas aqui que nasceram no Evangelho, não sabem o que é missa de sétimo dia, mas a missa de sétimo dia é uma missa que faz para o morto, para Deus ter a alma do morto num bom lugar. Você faz missa para o morto e não para a família do morto. Você faz para o morto. Então termina, eles entregam a fotinha do morto. E naquele momento, então, eu fiz aquele limpa no meu armário. E quando eu peguei aquelas fotos, o Espírito Santo, eu estava em jejum, o Espírito Santo testificou aqui, ó, no meu coração, que aquilo estava cheirando mal. Não era o fato da foto em si, mas a cultura religiosa, a missa de sétimo dia. Naquele momento eu não sabia que era uma herança cultural, mas eu sabia que vinha de uma missa dedicada ao morto, à pessoa que já tinha morrido. E eu fiz uma limpeza. Vocês estão me entendendo? O que o Espírito Santo quer falar conosco hoje? Que não é apenas, eu não estou aqui falando somente de pecado, eu não estou aqui falando de heranças familiares, mas eu estou falando aqui de coisas culturais, tanto de comportamento que nós temos cultural, de trazer uma educação que veio do pai, da mãe, e a gente continua perpetuando essa educação e não quer soltar ela. Não quer abrir a mente para o novo que Deus quer ensinar, e a gente mantém com aquele apego sentadinho lá, com aquela educação escondida, porque, não, foi assim com a minha família, vai ser assim comigo. Ou coisas físicas que nós trazemos para dentro da nossa casa, e que às vezes estão alojados dentro do nosso lar, e nós, por causa de apego cultural, apego emocional. Pastora, você está dizendo que tudo que é da minha família eu preciso jogar fora? Não, não faça isso. Eu tenho coisas que é da minha família. Eu tenho coisas que é dos meus avós, da minha avó. Eu tenho joias que era meu avô que comprou quando eu nasci. É claro que não é isso que eu estou falando. Mas existem coisas que o Espírito Santo testifica no nosso coração. E se nós estamos numa semana de limpeza, querido, é limpar tudo. Porque não dá para você limpar uma parte e deixar sujeira naquele cantinho ali. Não só aquele, eu vou colocar debaixo da sela do camelo, ninguém vai ver. Acontece que a sujeira ela vai ficar ali, e ali vai começar a criar bichos naquela sujeira. E daqui a pouco aquilo está fedendo. E daqui a pouco o ambiente já está contaminado por aquela impureza, por aquela sujeira. E para encerrar, olha o que diz aqui o versículo. Ai, minha reguinha de Bíblia. Para encerrar, olha o que diz. Gênesis 35, versículo 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, que quer dizer casa de Deus, e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos, e levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó
todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Quando Jacó chama, quando Deus fala para Jacó, vai para Betel, que quer dizer casa de Deus, vai e edifica ali a mim um altar. Jacó, ele tem o discernimento da parte de Deus, que era necessário uma purificação. E o que ele faz? Ele chama a família, ele fala, tragam todos os deuses estranhos. Gente, Jacó servia a Deus. Jacó era, a Bíblia fala que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó servia o Deus que nós servimos. E olha só, ele tinha conhecimento que tinha deuses estranhos na sua família, e até esse momento da vida dele, ele não tinha feito nada. Ele não tinha feito nada. Mas nesse momento, quando Deus fala para ele, sobe na casa de Deus, sobe em Betel, sobe e edifica ali um altar. O que ele faz? Ele chama a sua família e fala, me dá os deuses estranhos. Vamos nos purificar. E a Bíblia diz que quando eles entregam os deuses estranhos, tira tudo aquilo que era da cultura, que eles vinham carregando da cultura lá de Padã Arã, da cultura de Labão, tudo aquilo que eles vinham carregando junto com eles naquela jornada. Quando eles entregam, a Bíblia diz que Deus colocou um terror em todas as cidades por onde eles passavam, que estavam ao redor deles, e ninguém os seguia para os perseguir. Ninguém tocava na vida de Jacó, ninguém tocava nos filhos de Jacó, porque o Senhor trouxe libertação. Eles acharam graça e favor diante de Deus, perante os seus inimigos, porque eles entregaram os deuses estranhos que vinha da cultura dos seus pais, e ali o Senhor deu vitória a eles. A casa do José, pode subir, meu filho. O meu sogro e minha sogra, eu sei que muitas pessoas aqui sabem disso, mas eu vou só comentar isso para a gente encerrar. O meu sogro e minha sogra, eles eram considerados, meu sogro tem 10 irmãos, eles eram considerados por toda a família como o casal 20 da família. Aquele casal perfeito. Um casal com 3 filhos, um casal bem-sucedido, morava numa mansão em Porto Alegre. O meu sogro trocava o carro da minha sogra todos os anos, era o carro do ano. Meu sogro frequentava Rotary Club, Lions Club, da alta sociedade, um industrial. Um dia, ele foi fazer uma viagem. E ele trouxe dessa viagem aquelas carrancas. Alguém já viu aquelas carrancas de madeira? O que é aquilo? São deuses culturais, de tribos. Ele trouxe lá do Pará. Aquilo são objetos de culturas religiosas. Aquilo não era uma herança familiar, mas era algo cultural. Não era cultural da família do meu sogro, mas era algo cultural de uma tribo, que eles usam para espantar espíritos ruins. Vê se uma carranca de madeira pode espantar espíritos ruins. Meu sogro trouxe aquela carranca e colocou na porta da casa deles, na porta de entrada. Eu já vi muitas casas decoradas assim, que eles colocam na porta de entrada. E meu sogro colocou. E o José disse que lembra. Meu sogro tinha comprado indústria, tinha comprado, negociado em dólar o valor da indústria. E quando eles assistindo o Jornal Nacional, houve uma notícia que o dólar houve uma max desvalorização do real, do dinheiro da época, que nem era real, do dinheiro brasileiro da época. E ali diz que meu sogro olhou para a família e disse, estou quebrado. E naquela noite, literalmente, ele quebrou. E se não bastasse ele quebrar, ele saiu de Porto Alegre, foi para Balneário Camboriú, para recomeçar a vida ali, para começar ali com uma peixaria. E de repente, quando ele está começando a reerguer a vida, minha sogra chega para ele e diz, não quero mais estar com você.
casei muito nova, não aproveitei minha vida. Eu quero aproveitar minha vida. Largou meu sogro. Meu sogro foi lá para o Mato Grosso com o José. O filho do meio ficou em Balneário Camboriú com o tio. O caçula, que é o Tiago, que é 10 anos de diferença do José, voltou para Porto Alegre com a mãe. A família foi toda destruída. Pastora, será que isso não é coisa da sua cabeça? Não, querida, não é coisa da minha cabeça. Não é coisa da minha cabeça. São coisas que a gente traz para dentro do nosso lar e nós não temos noção o quanto isso é perigoso. O quanto é perigoso. Ah, então agora eu tenho que ter medo de comprar as coisas. Não, não é que você tem que ter medo de comprar as coisas, mas tem coisas que são visíveis. Tem coisas que são visíveis. Por exemplo, a gente quando morava em Anápolis, ia passear em Brasília. E chegava lá em Brasília, ao redor da torre de TV que tem lá na esplanada dos ministérios, tinha as baianas fazendo acarajé. Então elas terminavam de fazer o acarajé, elas pegavam a folhinha de arruda, e elas, com aquela roupa de baiana, elas benziam a massa de acarajé. E a gente via elas benzendo. Então, se eu sei que aquele acarajé foi benzido, oferecido a deuses, eu vou comprar? Não vou. Mas tem gente que fala, isso não tem nada a ver. Isso não tem problema. Vocês estão entendendo o nível que eu estou falando para vocês, de que nós precisamos cuidar? Porque às vezes, querido, o lar está destruído, problema familiar, coisas estão acontecendo, a gente não sabe o porquê. Mas o Espírito Santo não deixa nada em oculto. Ontem, quando eu estava sentado ali, que eu lembrei dessa passagem, interessante que eu lembrei desse versículo. E Raquel furtou os ídolos de seu pai. Quando eu ouvi isso, quando eu lembrei disso, Raquel furtou os ídolos de seu pai, o Senhor começou a ministrar no meu coração isso. Que se nós estamos num tempo de purificação, nós precisamos fazer uma limpeza também cultural dentro da nossa vida e da nossa casa. Amém? Se coloque de pé. Quero chamar o pastor José aqui para orar. Glória a Deus. Interessante que nós estamos em um tempo bem específico. Ela estava falando agora, eu lembrando do Halloween, né? Nesse país, todas as casas já com decorações, e parece ser uma coisa tão infantil, tão, né? Sem nenhum, mas são heranças culturais, são pecados culturais. São pecados que falam da feitiçaria. É uma celebração à morte. É uma celebração ao oculto. E que às vezes a gente acha até bonito os nossos filhos. É legal, é bonitinho. Nós não queremos ser aqui radicais, no sentido de uma doutrina. Mas se essa palavra está indo, será que a gente não está colocando também debaixo de nós, da nossa casa, uma cultura que nós estamos adquirindo, que são pecados culturais e que podem trazer frieza espiritual, podem trazer problemas na vida dos nossos filhos? São pontos de contato que os inimigos entram para destruir. Como a pastora Adriane disse, aquela carranca, não foi por ela que tudo aconteceu, mas foi um ponto de contato. E obviamente, como os meus pais não conheciam a Deus, não serviam a Deus, não conheciam no mundo espiritual, todos os demais pecados e outras coisas que tinham lá, o diabo teve um acesso para destruir a família. Mas Jesus entrou na história da nossa casa, restaurou o casamento deles, restaurou a vida deles, que é um testemunho lindo e grande para falar. Então, qual será que são os pecados culturais que nós estamos permitindo entrar na nossa casa, permitindo entrar na nossa vida? É tempo de entregar eles. Raquel teve uma oportunidade de entregá-los. Depois Raquel teve uma morte trágica. Raquel teve problema com seus filhos. Nós vamos ver toda a consequência na vida dela, que era a escolhida de Jacó, porque ela teve a oportunidade de entregar.
Quando o pai procurou e a pastora Adriana estava ministrando, ela escondeu debaixo de si e disse: não vou me levantar porque estou nos meus dias. E mentiu ainda. Naquela hora ela podia dizer: pai, está aqui, desculpa, e ter entregado ao seu pai, mas ela permaneceu com aquilo. Ela foi dura e permaneceu com aquilo. Muitas vezes a gente quer fazer o nosso ministério carregando pecados culturais, familiares, e não tem como fazer isso. Não tem como continuar a vida cristã. Feche os teus olhos por um momento. Eu quero pedir que o Espírito Santo traga ao teu coração alguma coisa. Se é que há alguma coisa, quem sabe o Espírito de Deus pode te revelar alguma coisa agora que você precisa entregar. Talvez seja algo físico, talvez seja algo que remeta ao passado, talvez seja algo que é um comportamento que você tem, ou um hábito que você adquiriu, e esse hábito vem da casa dos seus pais, da cultura que você recebeu. Nós vamos orar, e se você identificar alguma coisa disto, saia do seu lugar e venha aqui à frente, ajoelhe-se aqui no altar. Nós vamos orar, e essa vai ser a atitude como se nós estivéssemos entregando isso e dizendo: Deus, eu não vou carregar na minha bagagem nada que não venha do Senhor. Eu sei que nós recebemos muitas coisas dos nossos pais, e glória a Deus por isso. A gente recebe muita influência positiva, muita bênção, e eu não quero desconectar você da sua família, nem da sua descendência, não, porque eles nos abençoaram muito em muitas coisas, mas quem sabe há uma debilidade ou outra que nós também adquirimos e não serve mais para a nossa vida hoje. Enquanto nós adoramos ao Senhor com esse cântico, se você tem algo para entregar, se o Espírito de Deus te mostra algo, ou um comportamento, ou um pensamento, ou uma maneira de ser, ou algo de repente físico, que você vai tomar a decisão de abrir mão daquilo, se o Espírito de Deus te mostrar, enquanto nós adoramos o Senhor, saia do seu lugar, ajoelhe-se aqui no altar, e nós vamos orar juntos. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Nós colocamos diante de Ti, meu Deus, quem sabe alguns ídolos, ou alguns utensílios ou comportamentos que nós adquirimos dos nossos pais, na nossa cultura, e queremos abrir mão deles, Senhor. Deus, nós estamos em uma nova aliança, em uma nova dispensação. Assim, Deus, como Raquel não estava mais debaixo da dispensação dos seus pais, agora ela caminhava com o seu marido debaixo de uma dispensação nova, debaixo de um novo ambiente, onde o Deus de Israel era o único Deus. Senhor, nós queremos agora abrir mão, Pai, de todo pecado cultural que de alguma maneira, Senhor, a gente tem preservado na nossa vida.
Oh, meu Pai, santifica-nos, limpa-nos. Te pedimos perdão e te pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos visite. Queremos declarar que Tu és o nosso Deus, o nosso único Deus, a nossa fonte de inspiração, a nossa fonte de instrução. Nós oramos assim, Pai. Abrimos mão, ó Deus, de todo apego emocional. Estamos dispostos a limpar, a fazer uma faxina na nossa casa, tirando, ó Deus, todo pecado cultural, toda herança cultural que não pertence ao Senhor. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Nós vamos encerrar essa reunião consagrando a Deus as nossas ofertas. Separe aí a sua oferta, o seu dízimo. Pegue na sua mão. Nós vamos orar e assim que eu orar, você vai poder trazer essa oferta, o seu dízimo. Hoje ainda estamos na tenda de oração. Se você ainda não teve a oportunidade de estar conosco, tire um tempo. A partir das 11, vamos estar ali das 11 até as 7 da manhã. Pega o seu carro, venha, passa uma hora de oração na tenda. É uma semeadura que a gente faz em oração, é uma experiência que a gente faz em oração. Amém? Quero estimular você a poder estar nessa madrugada. Quem sabe uma hora, 2 horas, o que você quiser, mas pelo menos 1 hora. Separe um tempo para vir ali e estar orando. Todas as noites um pastor fica durante a noite inteira. Ontem eu fiquei a noite inteira. Hoje eu vou vir orar também na madrugada, mas hoje o pastor Tiago vai estar ali também cobrindo, né, todo o tempo dessa noite, e eu sei que vai ser bênção. Pega na sua mão a sua oferta então, se você já tem. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos as nossas sementes, as nossas ofertas. Obrigado por essa palavra de instrução, obrigado por essa semana de santificação. Consagramos a Ti, Deus, as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sair do seu lugar, traga a sua oferta. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória e vá na paz do Senhor. O perdão é completo, Ele sabe.